Essa é a minha história com os meus felinos, tá? Eh, Depois eu vou contar em outro vídeo a história com os outros animais que eu tive e com os outros animais aqui da minha família, né, que foram cachorros. E assim, muitas pessoas não entendem por que a gente quer ter animais. É de cada um. Mas eles são lindos, alegres, fofinhos, né? Fazem muitas brincadeiras quando são novinhos, mas nós temos que se preparar também para a partida deles. O processo de luto será com cada um. Eu já ouvi muitas pessoas falarem: ai, mas eu tenho criança, elas vão sentir quando eles partirem. Olha, a partida dos animais ensina a morte que existe na vida. Então, até a partida de um animal prepara as crianças, né, os adolescentes, os jovens, para esse momento, né? É um dos ensinamentos. O que a Gina especificamente me ensinou? Ela era forte, ela era elegante, mas ela tinha uma leveza, uma elegância, não só estética. E eu acho que ela mostrou isso. Sejamos fortes, mas elegantes e leves. Tenhamos decência, né, nessa vida, né? Não que eu acho que a gente não tivesse, mas foi isso que eu procurei dar na partida dela. E eu acho que ela, porque nós tínhamos o desejo de ter gato e ela veio, a gente conseguiu e conseguimos ter mais 3, ela mostrou para mim assim que os nossos desejos são possíveis de serem realizados e às vezes em 4 vezes mais do que a gente quer. É isso. Cada um tem seu luto, respeite sua dor, se prepare. Se ficar difícil, procure atendimento, procure uma psicoterapia, seja em qualquer tipo de luto que for. A minha colega de consultório, né, a Ana Ofélia Brignol, ela me medicou com florais específicos para luto e que estão me ajudando bastante. Muito obrigada por todas as orientações que eu recebi esse tempo todo e obrigada, né, por todos os ensinamentos. Um último ensinamento que eu queria deixar para vocês. A doutora Carolina Mariante me informou o seguinte, que eu estava assim, ainda deixando as coisas em casa, né, as mantas, a Gina ficou muito próxima assim do sofá e da varanda, já tinham 4 dias, ela falou, mas agora lava. Lava assim as mantas, as capas de almofada, os paninhos que ela ficava, porque o cheiro fica, né, intenso, ainda marcado da Gina, e os animais não entendem muito. Uma coisa também que elas me informaram, que eu fiz, que foi bom, que assim, quando eu levei a Gina para a clínica, que eu achei que ela ia ser eutanasiada, como realmente ela foi, eu mostrei para os gatos e expliquei, conversei com eles foram lá, cheiravam. Depois que ela voltou para casa, falecida, enroladinha na toalha, eu mostrei para eles também, contei que ela tinha partido, eles foram lá, cheiravam também. Então, a veterinária me falou que isso foi uma coisa importante que eu fiz, né? Então, são esses ensinamentos que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ajudado, dado, né, informações para que vocês se orientem também, né? E qualquer coisa vocês escrevam aqui nos comentários para a gente trocar mais ideias se for necessário, tá? Obrigado por me ouvirem, né, nesse vídeo longo. E eu espero ter ajudado as pessoas que estão passando por esse momento, que certamente vão passar. Um abraço. Teve um processo que eu tive que me debruçar muito sobre ele, que foi suportar a ideia da eutanásia. Me deu primeiro uma sensação assim, nossa, o poder de decidir sobre uma vida, né? Agora, que após eu ter passado por isso, o que eu posso dizer para vocês? Não somos nós que provocamos a morte. O que provoca a morte é a própria morte. É a própria vida em sua finitude. E eu tomei como um critério decidir um momento crítico em que mantê-la viva, manter a Gina viva,
seria um processo, pelo menos pela doença, né, que ela estava tendo, insuportável. Porque quando os rins param no felino, ele não morre imediatamente. Incha, o rim começa a se decompor, dá muita dor. Ela já tinha passado por muitas coisas. Claro que ela não gostava de ser internada uma vez por semana para se hidratar, e diariamente ela tomava 3 remédios de manhã e 2 se repetiam à noite. Não gostava, mas ela colaborava. Então, assim, tem todo isso que passa, e tem um momento que simplesmente os cuidados paliativos, as medicações não resolvem mais. E se eu permanecesse, né, mantendo isso, não aceitando e não autorizando a eutanásia, ia ser um fim extremamente doloroso. A Gina não merecia isso. Então, esse foi o critério, né? Um critério que eu tive que trabalhar minha responsabilidade por evitar um sofrimento maior, e a perda era inevitável. Então, para que passar mais dias, mais horas com muita dor e sofrimento? Ela ia acontecer e eu autorizei. Então, não é fácil, claro que eu preferia que fosse natural, mas quando não é, a gente evitar o maior sofrimento do nosso animal, né, querido, não é matá-lo, é poupá-lo de mais sofrimento. Complementando, então, é importante o vínculo de confiança com o veterinário. O veterinário não atende só animal, atende seus tutores e a família dos tutores. Você tem que munir, né, de informações e tomar a decisão da hora da passagem, caso ela não ocorra naturalmente, tá? Eu agradeço muitíssimo a doutora Rosemary Rossoni, a Carolina Mariante, Jorge Guimarães e Adriane Lanes por terem feito parte da vida da Gina e terem me dado suporte e orientações necessárias. Essa semana a Carolina foi na minha casa fazer a acupuntura do Apolo, que ele é grande, ele é fete e ele tá com 2 bicos de papagaio na coluna, né? Tem respondido bem ao tratamento de acupuntura e acompanhamento com medicação para dor, prescrito pela Adriane Lanes, e quando ela chegou dessa vez, a Gina não estava lá. E nós nos abraçamos e choramos. E é isso, nós temos que viver o momento de não estarmos vendo eles mais presencialmente. Há pessoas que acham que a vida termina, então se termina, terminou o sofrimento. E há doutrinas, fés e pessoas que confiam que tem uma vida após a morte. Então, tudo de bom que nós fazemos e aprendemos nessa vida, levamos conosco. Os vínculos de amor são para sempre. Então, mais uma situação que eu vivi e mais um ensinamento. A Gina partiu um dia depois do Dia das Mães. Meu final de semana, Dia das Mães, neste ano foi cuidando dela, de mãe de pet. 4 dias antes do meu aniversário. Eu posso tomar de 2 formas. Nossa, porque eu ainda tinha que passar por isso, tanto sofrimento. Não. O que eu posso tirar de proveito disso? Quais os ensinamentos? Como eu posso me tornar mais resiliente diante disso? O que essas perdas nessas datas me ensinam? A que será que elas me preparam? E meu aniversário, né, que foi ontem, eu comemorei? Sim, mas eu comemorei de uma forma mais modesta, mais intimista. E eu prometi a Gina que eu ia ficar bem, que eu ia superar, né? Até para ela partir em paz. E eu não vou só dançar, ligar música alta, eu vou respeitar o meu momento. E eu vou cumprir o que eu combinei com ela, vou ser leal ao que eu falei para ela, eu vou ficar bem.
né? No domingo, amanhã, eu vou me reunir com os meus amigos, também de uma forma bastante intimista, as pessoas mais próximas. E nós aprendemos há um tempo atrás que os lutos tinham que ser longos, pesados. Lembra as mulheres que vestiam preto, saíam de casa? O luto é denso. Ele é pesado, mas ele não tem que ser uma tortura, né? A gente tem que se ligar dessa forma. Eu não estou traindo a memória dela, nem que eu tivesse algum humano, né, que eu tivesse perdido em passar meu aniversário assim, mas eu estou respeitando o limite também dos meus sentimentos. Onde eu pratico aula de dança, que é na arquitetura da dança, em Jardim Camburi, tinha um baile, sexta-feira, iam comemorar os aniversariantes. Aí era demais. Mas eu não deixei de praticar a minha aula, explicar como é que eu estava, né? E fazer as coisas. Na terça-feira atendi meus pacientes. E é assim que a vida segue, que a gente tem que respeitar esses ciclos e momentos. Espero também ter ajudado com esse depoimento. Apolo, Minerva e Thor estão bastante sentidos, dá para perceber, muito grudados a mim, né? O Apolo sempre é muito apegado, muito próximo, né? E eu também vou ter que dar conforto a eles, né? Então observem também os animais que ficam, né? Que existem na casa, que eles também precisam de consolo e amparo.